Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos Brasileirão 2020, 13ª rodada. Jogos, dá uma olhadinha aqui. Jogos, será que tem jogo de segunda-feira? Não, só jogos sábado e domingo. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela resenha pré-rodada, né? Falar rapidamente dos jogos que teremos nessa 13ª rodada do Brasileirão 2020. 13ª rodada, que é um terço do campeonato. São 38 rodadas, um terço do campeonato aí já indo para o saco. E muitas coisas já se definindo. Eu, como venho falando há algum tempo, para mim algumas coisas iam ficar claras. Eu disse, lá pela 12ª, eu falei na verdade da 10ª rodada, 15ª. Algumas coisas para mim iam ficar muito claras. E já estão muito claras. Já estão muito claras. Já ficou muito claras muitas coisas para mim. Quem briga pelo rebaixamento, quem briga para ser campeão, quem vai disputar a vaguinha ali para a Libertadores, que pode ter mais vagas. Então, para mim, já ficou muito encaminhado, bem definido, mas ainda faltam algumas pecinhas e eu acredito que até a 15ª rodada eu tenha uma visão de realmente o que é o Campeonato Brasileiro. Mas acho que não vai mudar muito do meu pensamento, não. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que está acompanhando esse Brasileirão que tivemos essa semana, Libertadores, tivemos 2 partidas do Campeonato Brasileiro, tivemos sorteio da Copa do Brasil. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui na descrição do canal, diz lá o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro aqui do canal. E uma aguinha. E vamos lá então. Cara, a 13ª rodada já começa de cara, já para arregaçar a rodada, já começa com Grenal. Já é para começar a rodada já no pique, né? Grêmio Internacional, Grenal mesmo, Grêmio Internacional, sábado às 5 horas da tarde. Bom, já tivemos vários Grenais. O último Grenal, que foi para a Libertadores, o Grêmio levou vantagem, ganhou, igualou a pontuação do Internacional na Libertadores, e na última rodada da Libertadores o Grêmio passou o Internacional, e agora o líder da Libertadores no grupo deles é o Grêmio. E o Grêmio já está classificado para as oitavas de final, e o Internacional ainda tem mais uma partida para cavar essa situação. Mas o ponto mais importante é o tempo que o Inter não ganha do Grêmio. Então, isso está causando um desconforto monstruoso pelo lado do Colorado. O Grêmio deu uma melhorada, o Internacional, ao contrário, deu uma caída. O ambiente no Grêmio é mais ameno, do Internacional o couro está comendo, reclamação, dirigente, treinador que não está muito satisfeito com algumas coisas. Mas é um clássico desse que as coisas podem mudar. Não sei se o Grêmio perdendo para o Internacional vai causar crise no Grêmio, mas o Inter ganhando do Grêmio dá uma tranquilizada no trabalho do Cudê no Internacional. É um jogo bem parelho, clássico, tudo pode acontecer, mas é lógico. O Grêmio entra
muito mais tranquilo para esse jogo. Apesar de, na tabela do Brasileirão, o Inter ser o vice-líder. Se eu não estiver enganado. E o Grêmio está lá embaixo na classificação. Ó, o Inter está com 21 pontos, é o vice-líder. O Grêmio está com 13 pontos. Tem 8 pontos a menos que o Internacional. Então, apesar do Grêmio estar mais tranquilo, mas na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio é o segundo time fora da zona do rebaixamento. Atrás do Grêmio só tem o Bahia. E depois o rebaixamento com 11 pontos. Então, o Grêmio está tranquilo por tudo que aconteceu nessas últimas semanas. Mas em relação à tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não está tranquilo, não. O Grêmio precisa ganhar e muito. Precisa dessa vitória muito mais do que o Internacional. Então, um jogo complicado que pode acontecer qualquer coisa. Mas no Campeonato Brasileiro, o Inter está muito melhor do que o Grêmio. É o vice-líder. E o Grêmio está lá embaixo. Só tem um time entre o Grêmio e o rebaixamento, que é o Bahia. Então o Grêmio precisa ganhar desesperadamente. E o Inter precisa ganhar para levantar sua moral. Teremos também no sábado Palmeiras e Ceará. O Ceará veio de um jogo contra o Fortaleza aí, pela final do campeonato cearense. Perdeu o Fortaleza de 2-1, vai ter mais uma partida. E joga essa partida contra o Palmeiras. Palmeiras que vem de uma semana que começou mais ou menos com um empate de 1-1 com o Flamengo, sub-20 do Flamengo praticamente, mas meteu uma goleada na Libertadores no último jogo. Pega o Ceará que perdeu para o seu arquirrival no jogo das finais do Campeonato Cearense. Situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro não é confortável, porque o líder do campeonato já está 5 pontos à frente, mas está ali entre os 4 primeiros. É o único invicto do Campeonato Brasileiro. Palmeiras jogando em casa, em 4º lugar, contra o Ceará, que está 5 pontos atrás. Está ali com 12, está em 12º colocado com 14 pontos. É um jogo não fácil, não vai ser fácil para o Palmeiras, mas eu coloco o Palmeiras com uma certa vantagem. Porém, o Ceará pode surpreender. Faça essa ressalva. Ceará pode surpreender. Mas o Palmeiras, para mim, é o favorito. Temos Bragantino e Corinthians. Bom, Corinthians jogou no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro e empatou com o Atlético Goianiense. Empatou em casa 0-0 com o Atlético Goianiense. Corinthians jogando em São Paulo. Empatou. Jogo ruim, chato. Porra, o Corinthians arrego. Estão pensando aí, de repente, quando esse vídeo entrar no ar, o Corinthians tem um treinador. Porque, deixa o Coelho. Não, Coelho não, tem que amar. Já estão falando em Dunga, Diego Aguirre, falando um monte de gente aí. O desespero, na minha visão, o desespero deve estar muito grande. O Panelo está pensando no Dunga, todo respeito ao Dunga, mas deve estar um desespero. Bom, eu coloco o Bragantino como favorito. Coloco o Bragantino como favorito. O Bragantino está lá embaixo na parte da tabela, igual o Corinthians. O Corinthians também está lá embaixo na parte da tabela. O Corinthians aqui é o 14º colocado com 13 pontos. E o Bragantino é o 18º com 11. O Bragantino ganhando passa o Corinthians e sai da zona de rebaixamento. Então é uma grande oportunidade para o Bragantino. É favoritaço o Bragantino? Não, não é favoritaço. Mas o que vem acontecendo com o Corinthians, e do jeito que o Bragantino está jogando, que também não está jogando tão mal assim, eu acredito que o Bragantino possa ter um bom resultado perante o Corinthians. Mas pode acontecer qualquer resultado. O Botafogo
joga contra o Fluminense. Clássico Carioca no domingo. Sábado serão 3 jogos e domingo serão 7. Clássico Carioca, Botafogo, Fluminense. O melhor momento é óbvio do Fluminense. Óbvio que o melhor momento é do Fluminense. Na tabela o Fluminense está melhor. O tempo melhor para trabalhar. Teve a semana inteira se preparando para esse clássico. E o Botafogo, já com outro treinador, Paulo Tuori, que algumas rodadas atrás, só para lembrar, algumas rodadas atrás, os torcedores do Botafogo felizes, o Paulo Tuori deu um nó tático no Sampaoli, deu um nó tático no treinador do Flamengo, caramba, olha aí, olha Magalhães, o Botafogo tem o Honda, contratou aí o Calu, vamos lá, estamos montando um scratch. O Botafogo, por pontos, é o último colocado. Só não é o último colocado por causa do Goiás, só que o Goiás tem 3 jogos a menos. Mas por pontos, por jogos, o Botafogo é o último colocado. Essa é a verdade. Saiu o Paulo Tuori, agora entra o Bruno Lazzaroni. Assumiu já o Bruno Lazzaroni. Favorito é o Fluminense. Mas é clássico carioca. Não é porque é clássico. Clássico não tem favorito. Tem. Clássico tem favorito. E nesse momento o favorito, o jogo é o Manticão do Botafogo, mas o favorito é o Fluminense. O Botafogo vai perder? Não estou falando isso. Mas o favorito é o Fluminense. Essa é a verdade. O Botafogo pode reverter isso tudo aí, ganhar, dar a volta por cima, sair da zona de rebaixamento? Lógico que pode. Tem condição para isso. Mas o momento é do Fluminense. E eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, o Fluminense é o favorito, que o Botafogo tem um turbilhão de problema. E o Fluminense teve o tempo inteiro, a semana inteira, para se preparar. Então, para mim, Fluminense favorito perante o Botafogo. No domingo, às 4 horas da tarde, teremos Curitiba e São Paulo. São Paulo também um turbilhão de problemas. Estou gravando aqui, não tenho a menor ideia se o Diniz é ou não é mais treinador de São Paulo. São Paulo foi eliminado da Libertadores precocemente. Libertadores ainda tem mais uma rodada, mas o São Paulo já não tem mais chance nenhuma. Já foi eliminado, os 2 classificados, a LDU e o River, no seu grupo. São Paulo eliminado. Couro comendo, bicho pegando, temperatura quente lá. Vai jogar fora de casa contra o Curitiba. Curitiba que tá na zona de rebaixamento com 11 pontos. O São Paulo, no Campeonato Brasileiro, tá bem. São Paulo é o terceiro colocado com 19 pontos. Então, se a gente esquecer a Libertadores e só colocar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o favorito. São Paulo é o favorito. Esquecer tudo que está acontecendo. Mas é um jogo complicado mentalmente para o time do São Paulo. Vem de uma ressaca aí de uma eliminação da Libertadores. Tem que virar a chave? Tem que virar a chave. Libertadores acabou. Libertadores acabou. Não tem mais. Tem agora a Copa do Brasil. Tem que focar na Copa do Brasil aí o São Paulo. São Paulo vai entrar na Sul-Americana. Mas nesse momento é o Campeonato Brasileiro. Então mudou, acabou. Vamos manter o bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Mas por esse momento conturbado aí dessa semana, eu não coloco o São Paulo como favorito perante o Curitiba, não. Para mim, tá meio a meio. Ainda no domingo, e todos os outros jogos serão no domingo, mas às 4 da tarde, teremos Flamengo e Atlético Paranaense. Teremos vários Flamengos e Atlético Paranaense, porque o Flamengo e o Atlético Paranaense vão se enfrentar na Copa do Brasil. 2 times vêm com a estima lá em cima. Os 2 times já garantiram a classificação às oitavas de final na Libertadores nesta 5ª rodada, que acabou essa semana. O Flamengo vem de uma goleada em casa, com a molecada, a zaga ali, a molecada, meteu 4-0 Independente Del Valle. O Atlético Paranaense jogou em casa e empatou de 0-0, a torcida ficou meio assim. O jogo é no Maracanã, mano de campo do Flamengo.
bom jogo parelho. A gente ainda não sabe quem são os jogadores que vão jogar. Tem o negócio da convocação aí, eu não sei se é para essa semana, se eu não estiver enganado. Eu não sei se os jogadores já têm que se apresentar. Se os jogadores já fossem se apresentar, eu não sei, sinceramente eu não sei, tá? Quando é que os jogadores se apresentam, se já é agora ou se não é. Se for agora, o Flamengo tem 4 desfalques. O Flamengo não tem Rodrigo Caio, mas já não tem Rodrigo Caio há um tempo. Então vai um garoto daquele lá, que está indo bem, por sinal. Não tem o Everton Ribeiro, que os dois foram convocados para a seleção brasileira, mas também não estavam jogando porque estavam com Covid. Eu não sei se para essa rodada eles já estão liberados. Eu acho que pelo prazo do Campeonato Brasileiro, acho que eles já vão estar liberados. Se não forem para a seleção, acredito que eles possam jogar. E a Arrascaeta e o Isla. A Arrascaeta pela seleção do Uruguai e o Isla pela seleção do Chile. Mas se eles não forem, se não for essa semana que eles têm que se apresentar, acredito que o Flamengo vá para esse jogo com o que ele tiver de melhor. E não necessariamente o que ele tiver de melhor agora é aquele time que todo mundo sabe qual é. O que tiver de melhor é o que tiver de melhor fisicamente. E tem muitos jogadores que vão poder jogar, mas que fisicamente não estão bem. Provavelmente vai ficar no banco. Uma baixa é certo, o Flamengo não tem o Gabigol, que não se sabe o prazo que ele vai ficar encostado. Mas o Flamengo, de qualquer maneira, vai com um time muito forte. O Atlético Paranaense sabe disso. Qualquer time que o Flamengo colocar ali, vai muito forte. E vai empolgado. Vai empolgado. Vem de um resultado no Campeonato Brasileiro muito bom, fora de casa contra o Palmeiras com sub-20. Vem de uma goleada. O Atlético Paranaense também vem subindo muito de produção. Vai ser um jogo muito interessante, e já uma prévia do que pode acontecer no final do mês entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O primeiro jogo na Arena e o segundo jogo no Maracanã, como foi ano passado. Flamengo e Atlético Paranaense, o momento dos dois times são bons. O Atlético Paranaense, você tem uma ideia de qual é o time. O Flamengo não se tem muita ideia, mas independente do que aconteça, vai ser um bom jogo. E eu, sinceramente, não estou fazendo média com a torcida do Atlético Paranaense. Eu não coloco favorito. Muitos vão colocar o Flamengo como favorito contra o Atlético Paranaense. Muitos vão colocar. Eu não estou fazendo média. Não estou fazendo média. Eu estou olhando por uma perspectiva do estilo de jogo do Atlético Paranaense, o estilo de jogo que o Flamengo está implantando. Não sei direito quem vai jogar e quem não vai. Então, eu ainda prefiro esperar um pouquinho mais o Flamengo, como eu também estou esperando um pouquinho mais o Atlético Paranaense. Mas coloco o jogo como muito parelho. Talvez, por estar jogando em casa e estar bem empolgado com o resultado, o Flamengo pode ter uma vantagem por estar jogando em casa. Mas é um jogo, para mim, bem igual. Difícil para os dois lados. Como se fosse no Paraná também. Eu ia colocar o jogo muito parelho. No domingo, mas aí já às 18 horas e 15 minutos, Fortaleza e Atlético Goianiense. Fortaleza vem subindo muito de produção. Esqueci de ver aqui. Flamengo está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, com 11 jogos. E o Atlético Paranaense está em 11º, com 14 pontos em 11 jogos. Então ali na parte, o Atlético Paranaense ainda não está na primeira parte da tabela, está na segunda parte da tabela. O Flamengo, se quiser pensar em título brasileiro, tem que ganhar, porque senão o Atlético Mineiro vai abrir muito. Eu acredito que isso até aconteça, porque o Atlético Mineiro não tem outro campeonato, é só o brasileiro. Então para ele fica mais fácil ou menos difícil. O Atlético Paranaense também tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque não pode ter na ideia que vai se classificar para a próxima Libertadores ganhando a Libertadores. Então tem que ter um jeito, ou o Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil. Então tem que somar ponto e o Atlético Paranaense vem subir. Fortaleza e Atlético Goianiense. Fortaleza
está lá em 10º lugar. O Atlético Goianiense vem subindo muito, melhorando, dificultando. O Atlético Goianiense jogou no meio de semana fora de casa contra o Corinthians, empatou de 0-0. O Fortaleza jogou a primeira partida da final do Campeonato Cearense e ganhou de 2-1 do Ceará. Tem a outra partida de volta, que agora também não sei quando é. Eu acho que é no final de outubro. Acho que é dia 21 de outubro, terá outra final. Fortaleza vai com o time principal, Atlético Goianiense também. Fortaleza, como eu falei, está aqui em 10º lugar com 16 pontos. O Atlético Goianiense está em 13º com 14. Se o Atlético Goianiense ganhar, passa o Fortaleza. Então é uma disputa direta ali no meio da tabela. Jogo complicado. Não vejo favorito entre Fortaleza e Atlético Goianiense. Não vejo favorito, vejo um jogo bem parelho e bem parecido. Bem parecido. Não vejo favorito. Temos no domingo também às 6h15, Goiás e Santos. Goiás, com 3 jogos a menos, precisa ganhar de qualquer maneira para somar ponto. Está muito atrás. Tem 3 jogos a menos, beleza. Mas tem que somar ponto. Vai pegar um Santos embalado, animado, ganhou fora de casa nessa rodada da Libertadores. É o segundo melhor time da Libertadores, só perdendo para o Palmeiras em saldo de gols. Vem numa fase muito boa, vem com jogador, vem com o Marinho voando, diferenciado. É um jogo muito difícil para o Goiás, onde eu coloco o Santos, mesmo jogando fora de casa, como favorito. Coloco o Santos fora de casa como favorito. Não tem como não colocar. O Santos está ali em 9º lugar com 17 pontos. Uma vitória do Santos pode fazer o Santos dar um salto bom, e dependendo do que aconteça, entre no G4. E o Goiás tem 9 pontos, se ganhar vai a 12. Dependendo do resultado, o Goiás até sai da zona do rebaixamento com uma vitória. Então o Goiás tem que dar a vida. Mas eu coloco o Santos como favorito. No domingo, às 6h15 também, Bahia e Sport, clássico nordestino, que também não tem favorito. O Bahia, depois de um longo e tenebroso inverno, ganhou uma partida e ganhou a primeira vitória do Mano Menezes. Ganhou neste final de semana, nesse meio de semana, jogou contra o Botafogo fora de casa, ganhou do Botafogo de 2-1. Dá um alívio, tira Nhaco, Gilberto fez gol. Alguns jogadores contratados, no caso do Elias, já jogou e jogou bem. Dá uma outra dinâmica, alivia a tensão. Vai jogar contra o Sport, que vem bem. O Sport vem bem. O Sport é o melhor nordestino neste momento no Campeonato Brasileiro. Está em 8º lugar com 17 pontos. Vai jogar contra o Bahia, que está lá embaixo. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas é um jogo bem parelho, bem difícil, aonde eu não vejo favorito. Não vejo. Se o Sport ganhar, faz 20 pontos, pode terminar a rodada num G6, onde ninguém imaginava. Encaminha muito, na boa, a gente está chegando num 1/3 do Campeonato Brasileiro, mas se o Sport ganha do Bahia fora de casa, ele encaminha muito a sua permanência na Série A. Eu já estou falando de agora. Encaminha muito, porque aí vai ficar faltando 25 rodadas para ele fazer 25 pontos, para chegar ao tal dos 45. Então, cara, Sport pode dar um alívio de vez. E o Bahia também. Está com 11 pontos, se ganha vai a 14, pode dar uma distanciada melhor ali da zona do rebaixamento, dar uma tranquilidade melhor para o Mano trabalhar. O time do Bahia já mudou, já deu uma melhorada, está com uma outra cara, com uma outra dinâmica, precisa de peças, continuo falando, precisa de peças principalmente no ataque, mas um jogo bem parelho, onde pode acontecer qualquer coisa. E fechando a rodada, o líder do campeonato joga em casa contra o Vasco da Gama. Favorito é o líder do campeonato. O Vasco da Gama está na parte de cima da tabela.
pode surpreender o Atlético Mineiro, porque o Vasco da Gama, jogando fora de casa, é óbvio, vai jogar atrás, vai tentar jogar no contra-ataque, vai tentar explorar a marcação alta, o volume lá em cima que o Atlético Mineiro faz, mas não é muito fácil, o Vasco vai ter que se desdobrar. E o Atlético Mineiro, com todo respeito, o nego vai falar, não fala isso, não falo. O Atlético Mineiro tem obrigação de ser campeão brasileiro. Obrigação. O Atlético Mineiro só tem o Brasileirão. O Atlético Mineiro tem um grande elenco, tem um grande treinador e só está no Campeonato Brasileiro. Ele respira o Campeonato Brasileiro. Enquanto os outros concorrentes estão aí, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, ele só tem o Campeonato Brasileiro. Então é o favoritaço. E outra, o Atlético Mineiro, se não for campeão com uma larga vantagem sobre o segundo colocado, já vai estar errado. Então o Atlético Mineiro tem um peso da obrigação de ganhar esse Campeonato Brasileiro e ganhar bem. E de repente até bater o recorde de pontos do Flamengo do ano passado. Pô, mas que pressão. Mas não está disputando mais nada. É só o Campeonato Brasileiro. Montou um time muito bom. Não é um timaço ainda, mas é um time muito bom. E o seu presidente, o presidente do Atlético Mineiro, tem que tomar conta do time dele. Tem que pagar os jogadores em dia. Não se preocupa com o outro, não. Você tem que pagar o teu. Se o outro tá errado, o sujo não fala do mal lavado, que é o caso do presidente do Atlético Mineiro. Paga o seu time, paga os jogadores em dia, deixa tudo bonitinho pra você falar de alguém. Porra, vai tacar pedra nos outros com a vidraça também sua? Arrego. Mas no campo, o Atlético Mineiro é o favorito perante o Vasco. Atlético Mineiro, primeiro colocado, e o Vasco, quinto colocado, com 18 pontos. O Atlético Mineiro tem 24 em 11 jogos, o Vasco tem 18 em 11 jogos, mas o Atlético Mineiro é favorito. Mas tudo pode acontecer. Mas que é favorito, é. Então essa foi a minha análise dessa 13ª rodada do Brasileirão 2020. E os jogos que eu consegui ver, é óbvio que não dá, é muito jogo, são 10 jogos. Talvez no sábado eu consiga ver 1 ou 2. No domingo, tendo 7 jogos, dificilmente eu vou ver os 7. De repente vou ver 2, no máximo 3. A gente vem aqui, faz análise e no final faz aquele resumo regionalizado como foi na última rodada. Um abraço, até mais, fui!